o item número 3 do capítulo 4 de Evolução em Dois Mundos intitula-se Teoria de Descartes. René Descartes, nascido em 1596 e desencarnou em 1650, é um grande filósofo, físico e matemático francês. Ele se notabilizou por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência. E foi também matemático, porque obteve reconhecimento por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica, o sistema de coordenadas, que até hoje leva o seu nome, as coordenadas cartesianas. E foi uma das figuras-chave na Revolução Científica, como se fosse um precursor de toda a Revolução Científica que ocorreria no século XVII e XVIII. René Descartes desenvolveu uma teoria muito interessante. Ele era estudioso da anatomia humana e da medicina da época. E, conforme diz André Luiz, impressionado diante do gigantesco patrimônio da mente humana, é que Descartes, indagando sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria dos espíritos animais, que estariam encerrados no cérebro das criaturas. Daí seriam transportados nas redes nervosas para atender aos movimentos da respiração, dos humores e da defesa orgânica, sem participação consciente da vontade. Isso é muito interessante porque ele desenvolveu a ideia de que a vontade não teria participação, por isso que seria uma ação reflexa, ou inconsciente, ou automática, conforme nós já vimos referindo. Ele foi um estudioso que teve esse insight de entender que muitas coisas funcionavam no organismo por automatismo. Claro que ele criou a teoria dentro das possibilidades do conhecimento da época, que pode parecer para nós hoje um tanto mística, mas na verdade ele estava baseado em raciocínios lógicos, né? É um indivíduo extremamente genial. Ele se apoiou nos mestres da medicina antiga, mas certamente modificando o pensamento deles. Ele se apoiou em Cláudio Galeno. Cláudio Galeno teria vivido no ano 129 da era cristã, nasceu em 129 da era cristã e desencarnou em 2017. Ele foi mais conhecido como Galeno de Pérgamo, Cláudio Galeno, Galeno de Pérgamo. Ele foi um proeminente médico e filósofo romano e provavelmente o mais talentoso médico investigativo do período no Império Romano. As suas teorias dominaram e influenciaram a ciência médica ocidental por mais de um milênio. E é também precursor da prática da vivissecção, quer dizer, a dissecção de animais vivos para estudar a sua anatomia, os seus órgãos, a sua estrutura e constituição. E também desenvolveu experimentos com animais. A medicina da época, já referindo-se à teoria de Descartes dos espíritos animais, a medicina da época apoiava-se na tradição desses mestres antigos, como é o caso de Hipócrates, Aristóteles e Galeno. Galeno, que já fizemos referência. Com o conhecimento desses mestres antigos, aqueles que tentavam desenvolver alguma prática médica, algum conhecimento médico, eles só tinham que recorrer a estes filósofos antigos, que eram naturalistas, mas que a medicina ainda não tinha se desenvolvido, apenas fixada em ideias muito antigas. Só que Descartes, pela sua inteligência avançada, ele questionava os manuais de medicina da época e desejava uma medicina objetiva, cujos tratamentos evitassem danos maiores aos pacientes. É fácil lembrar, né, na medicina antiga, muitos tratamentos sugeridos, eles causavam às vezes mais danos do que a própria doença. Por exemplo, um indivíduo que era portador de uma determinada doença, indicavam que ele tinha que fazer sangria. Ora, sangria, ele enfraqueceria, ele ia ficar anêmico. Quer dizer, então eles entendiam que tirando o sangue do paciente poderiam melhorá-lo. Quer dizer, coisas, né, purgativos, né, que a pessoa
né, tinha uma diarreia intensa pelo uso de purgativos, a pessoa ficava espoliada, perdia sais minerais, perdia água, desidratava, mas era uma forma que eles entendiam de tratar. Já Descartes questionava esses manuais, e ele queria uma medicina que os tratamentos pudessem oferecer menos danos aos pacientes. Esses temas foram estudados por Marisa Donatelli, que publicou na revista Scientia Studia, no volume 1, número 3. Ela é uma estudiosa de Descartes, desenvolveu tese de doutoramento sobre ele. Bom, então, como que Descartes baseou seu pensamento? Estudando Galeno, Galeno criou uma chamada classificação dos espíritos, mas não espíritos tal como nós entendemos hoje. São espíritos relacionados a fluidos vitais do organismo. Ele entendia que o organismo tinha vários tipos de espíritos, ou seja, de fluidos diferentes que comandavam o organismo. Galeno dividiu esses espíritos em espíritos naturais, vitais e animais. No entender de Galeno, os espíritos naturais representavam como que um vapor sutil que sai do sangue e vai para o coração, onde, ao se combinar com o ar, formam os espíritos vitais, que no cérebro transformam-se em espíritos animais. Vejam que coisa interessante. Os antigos entendiam que no coração existia ar, porque quando eles abriam os cadáveres para estudar, o sangue já tinha se esvaziado do coração, eles encontravam cavidades vazias e entendiam que ali existia ar. As próprias artérias têm esse nome, porque os antigos achavam que existia ar dentro das artérias. Ainda não compreendiam o mecanismo da circulação do sangue. Então ele entendia que no coração, né, esse vapor sutil, quer dizer, esse fluido especial, ele combinava com o ar e formava os chamados espíritos vitais. E esses espíritos vitais, chegando no cérebro, se transformavam em espíritos animais. Os espíritos dão origem a 3 faculdades do indivíduo, que têm como sede, respectivamente, o fígado, o coração e o cérebro. Então, 3 faculdades com sede no fígado, no coração e no cérebro. São teorias da medicina antiga que Galeno divulgou. Esta última faculdade, a faculdade animal, que está relacionada com o cérebro, é mais importante no entender dos antigos, e tudo governa. Não deixa de ser uma verdade intuitiva entender que o cérebro governa tudo. Eles não tinham muito como testar isso experimentalmente, mas entendiam isso intuitivamente, que o cérebro era muito importante. Então, esses espíritos que ficavam no cérebro, são os espíritos animais, é que governavam tudo. Só que eles saíam do cérebro e eram transportados pelos nervos para produzir os movimentos e também as emoções e os sentimentos. Descartes, então, por volta de 1643 a 1645, ele publicou livros a respeito do assunto, e ele, então, não distinguia essas 3 categorias de Galeno, e ele passou a valorizar os espíritos animais, ou seja, aqueles que são responsáveis pelos sentidos e os movimentos do corpo, e se transportam pelos nervos. Então, ele intuiu que os nervos são elementos condutores, e nós sabemos que os nervos têm o estímulo nervoso que percorre por eles, como se fosse uma corrente elétrica em milivolts. Na época não tinha como saber disso, mas ele entendia que os nervos conduziam de alguma forma esses espíritos animais para que eles realizassem os movimentos do corpo em geral e tivessem outras funções, mas principalmente os movimentos. E isso acontecia de forma automática, porque não era tanto pela vontade. Você pode movimentar instintivamente se você tira a mão de uma chapa quente, né? É um movimento reflexo. Transportados pelos nervos, agora André Luiz dizendo, transportados pelos nervos, esses espíritos, segundo Galeno, né, esses espíritos se conjugavam necessariamente refletidos, e também no entender de Descartes. Quer dizer, André Luiz está explicando a teoria de Descartes. Descartes baseou-se em Galeno e em Hipócrates também, e alguma coisa em Aristóteles,
mas ele deixou de lado as outras teorias e ficou com a teoria dos espíritos animais. Então, André Luiz, ao falar isso, ele está explicando como Descartes pensava. Então, transportado pelos nervos, esses espíritos se conjugavam necessariamente refletidos, de forma autônoma, como nos animais, ou seja, de forma automática. Descartes vislumbrou a verdade do ato reflexo, embora sem sabê-lo, né? Que obedece ao influxo nervoso no automatismo em que a alma evolui para mais altos planos da consciência na repetição de experiências. Esse é um texto de André Luiz que, ao citar Descartes, ele cita que, historicamente, Descartes estava falando do ato reflexo sem poder usar a terminologia atual, mas a ideia ele, de fato, desenvolveu. Como é o caso, por exemplo, do reflexo patelar, que é aquele de bater o martelinho no joelho, ou um estímulo de calor, quando a pessoa retira uma mão rapidamente, como nós vamos ver agora. Este esquema é muito interessante. Nós temos aqui, no centro, a medula espinhal num corte. Os nervos, eles chegam até a medula e saem da medula. Então, o que chega na medula é sensitivo, sensibilidade, sensorial. O que sai da medula é motor. Então, o neurônio sensitivo ou sensorial, ele traz as impressões do corpo que teve em contato com o exterior, uma impressão tátil, por exemplo. Se eu peguei determinado objeto, essa sensibilidade vem pelos meus nervos, passa pela medula, pode chegar até o cérebro, dependendo da situação, para que a gente possa compreender o que está pegando. Então, pela medula, vem dos nervos, né, periféricos, a entrada da sensibilidade, e qualquer reação nossa de vontade determina um movimento para que nós façamos determinado movimento. Mas a ação também pode não ser da vontade. A ação pode ser reflexa, pode ser automática, inconsciente, como é o caso desse ato reflexo que está mostrado aí. Se nós batermos um martelo no tendão patelar, que é o tendão do joelho, um determinado receptor sensorial especial do músculo vai ser ativado, né, chamado fuso neuromuscular. E aqui, pelo neurônio sensitivo, vem uma correntezinha elétrica mínima e entra na medula. Esse neurônio sensorial ou sensitivo, ele conecta, ele faz uma sinapse com um neurônio motor. Então vem uma ordem motora para o músculo da coxa, que é o órgão efetor, o músculo naquele momento está funcionando como órgão efetor, para contrair. E quando ele contrai, a perna se movimenta. Então o neurologista, ao examinar o paciente, ele coloca ele sentado com a perna mais livre e ele bate com o martelinho no tendão do joelho. Naquela fração de segundo, um estímulo elétrico vai na medula e da medula vem uma ordem motora para o músculo da coxa contrair e a perna mexer. Então, isso é um reflexo monossináptico, porque só tem uma sinapse, uma conexão nervosa. Mas nós podemos ter reflexos um pouco mais complexos, que eles podem ser polissinápticos, ou seja, ter mais de uma conexão neuronal. Então, no caso, alguém encostou numa vela acesa aqui. O calor da vela estimula terminações nervosas sensitivas, muito sensíveis ao calor, né, que representam uma sensação de dor para a criatura. Vem uma corrente nervosa pelos nervos, passam pela medula e tem um neurônio de associação entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor, tem um interneurônio, ou neurônio internuncial, que é um neurônio que associa aquele circuito. Imediatamente sai uma ordem motora que contrai o músculo do braço como órgão efetor e a pessoa retira a mão em fração de segundo daquele calor que poderia lesar a pele do indivíduo. Quando ele retira, é um ato reflexo. Depois ele compreende que estava quente. Então é muito rápido, a fração de segundo para fazer esse movimento. Então isso aqui é interessante porque explica muito do automatismo dos nossos movimentos que nós fazemos. Por exemplo, grande parte das ações que nós fazemos no dia a dia são automáticas. Por exemplo, nós dirigimos um carro. Claro que nós estamos prestando atenção no trânsito, mas toda a movimentação, se for passar marcha, pisar na embreagem, isso é um automatismo. É um reflexo condicionado que foi desenvolvido no aprendizado da autoescola. Nós
fazemos ações reflexas continuamente. Claro que a vontade pode entrar no meio. Ah, não, agora eu vou virar aqui nessa esquina. A vontade entra. Mas o ato de dirigir torna-se automático pela repetição. Então, já passando para o item 4 de nossa aula, intitulado Automatismo e Herança, nós vamos dizer que o indivíduo trabalha para a sua comunidade, dando-lhe a sua colaboração, assim como a sociedade, em favor do indivíduo, ela opera em favor do indivíduo, protegendo-lhe a existência. Uma coisa muito interessante. Nós trabalhamos para a comunidade trabalha para nós. Né? Porque nós trabalhamos para a comunidade como? Se nós trabalhamos numa empresa, nós estamos exercendo uma função que é útil para a comunidade de alguma forma. Mas essa empresa nos ajuda, porque ela vai pagar o nosso salário, vai permitir a nossa subsistência, né? Vai permitir que a gente tenha, né, desenvolva a nossa vida. Então, há uma troca em tudo isso aí, de o indivíduo ajudando a sociedade trabalhando para o indivíduo. Agora, isso também acontece nos níveis inferiores da vida, em que a espécie, né, o indivíduo serve à espécie a que ele pertence, confiando-lhe, então, automaticamente o fruto das próprias conquistas, como diz André Luiz. Né? E a espécie? A espécie trabalha em benefício do indivíduo, amparando com os valores por ela assimilados. A evolução, então, não sofre qualquer solução de continuidade. Ela é beneficiada por essas tarefas de interação entre os indivíduos e a espécie e o indivíduo. Para nós lembrarmos, por exemplo, alguns casos muito interessantes, que a vida em sociedade nos animais, nos insetos, na comunidade das abelhas, um trabalho extraordinário que as abelhas realizam, aqueles que se aprofundam nos estudos dos insetos e da ação deles na comunidade, né, na sua espécie própria, veem que é uma complexidade enorme. Uma colmeia é como se fosse um exército de criaturas treinadas, cada uma com a sua função. Da mesma forma, os cupins, que têm a sua sociedade própria, estruturam, né, um cupinzeiro enorme, e lá dentro tem todas as divisões de tarefas entre os diversos tipos de cupins que ali residem. Que dizer das formigas, então, né, que se organizam em grandes formigueiros, em grandes comunidades, e que levam alimento para que as larvas possam se desenvolver. Quer dizer, tem todo um trabalho que, se alguém for aprofundar, vai ficar maravilhado com a atitude dos vários indivíduos que trabalham pela espécie e como que a espécie em conjunto trabalha para a manutenção dos indivíduos. O princípio espiritual, então, atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual um vaso vivo de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para o campo angélico. Esta frase, ela sintetiza toda a evolução e traz uma colocação que eu acho até muito poética, né, de dizer que ele passa pelos ciclos alimentares da natureza como se fosse um vaso vivo de forma em forma. Porque cada forma é um corpo que ele está utilizando no aprendizado e na evolução, mesmo nos níveis inferiores da vida, até chegar à condição humana que vai transitar para campos mais elevados da evolução em direção à divindade. Então, isso acontece primeiramente pelo reflexo, que evolui depois para o instinto, por sua vez, nas suas variedades, ele evolui para a inteligência. Vamos parar no instinto um pouco para entender. Por exemplo, o comportamento das abelhas, dos cupins, das formigas, é um comportamento instintivo. É um comportamento não ensinado, né? Independe de aprendizado. Esses indivíduos nascem sabendo o que eles vão fazer. E ele é estereotipado porque ele é repetitivo, ele sempre faz do mesmo jeito. Então, o instinto tem essa característica, né, de sempre se repetir do mesmo jeito. Mas isso é uma forma, vamos dizer, rudimentar de inteligência, porque a base, né, dada pelo reflexo e pelo instinto vai permitir que o ser, em degraus mais elevados, desenvolva a inteligência. Porque a inteligência, ela já depende de ações mais complexas, né? É preciso que o indivíduo aprenda a resolver situações novas com a inteligência. Um exemplo típico de inteligência, em experiências feitas com antropóides, por exemplo, chimpanzé, né?
eles deixam lá o alimento do chimpanzé numa determinada altura e deixam lá um banquinho e uma haste qualquer para ele trabalhar. Então, ele vai ter que desenvolver, ele nunca tinha feito isso antes, ele tem que desenvolver através da inteligência, que tem que botar o banco naquela posição, que ele tem que subir nele, que ele tem que pegar a haste para tocar a haste, onde é que está o alimento, para puxar o alimento para ele, quer dizer, ele vai desenvolver ações inteligentes, coisa que ele não tinha antes informação. Mas como ele já está no estágio avançado da evolução com o princípio inteligente, ele é capaz já, de forma mais simples, mas de desenvolver ações novas. Tanto é que tem uma definição muito interessante sobre inteligência, e é uma definição bem sintética, que diz o seguinte, que a inteligência é a capacidade de resolver situações neocriadas. É a capacidade de resolver situações novas que são propostas ao indivíduo, né? Uma criança que resolve um quebra-cabeça é uma ação inteligente, porque ela não conhecia aquele quebra-cabeça, eles dão todos os fragmentos, os pedaços, para poder juntar e fazer uma figura. E ela acaba fazendo, é uma ação inteligente, uma situação nova para aquela criança. Então, do reflexo para o instinto, do instinto para a inteligência, da inteligência evoluindo para a razão e para a responsabilidade individual. Saber que é responsável pelos seus atos e que, dependendo do que fizer, enfrentará consequências agradáveis ou desagradáveis. Estudando o perispírito, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo. Então, ele volta a enfechar, né, todo o pensamento, lembrando a importância do automatismo para outras conquistas. Não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável. Então, fisiologia e psicologia, elas não podem ser separadas. São atitudes extremamente fundidas e unidas, porque na evolução ocorre o corpo e o espírito associados através do corpo espiritual, e a psicologia está fundida aí com o próprio funcionamento do corpo em evolução. É difícil fazer essa separação conforme ele defende. São campos que interagem continuamente, o espírito com a matéria com o espírito. Ao longo da atração, vem essa frase clássica que vem desde o passado longínquo, né? Ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando toda a atividade nervosa em vida psíquica. Então começa de uma forma simples e evolui para a vida psíquica. Então, esta frase de André Luiz, em que ele fala que ao longo da atração no mineral, ela gera uma associação com o que está no Livro dos Espíritos, da questão 888A, que é uma comunicação de São Vicente de Paulo, um espírito luminar, que trabalhou muito na codificação do Espiritismo. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Vejam que frase extraordinária que se correlaciona com a primeira frase de André Luiz, que diz que ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal, do instinto no animal, atração no mineral. Quer dizer, o princípio inteligente vem de muito longe no passado, e nos minerais ele chama de atração a ação do princípio espiritual na área inorgânica, vamos dizer assim, na matéria mais elementar. Com isso, Vicente de Paulo dá força a essa interpretação de André Luiz, porque ele coloca a lei de amor em todo o universo. Só que a lei de amor para a matéria inorgânica, quer dizer, para o mundo mineral, ele é atração. Então vejo em cima, ao longo da atração no mineral, embaixo, a atração e a lei de amor para a matéria inorgânica. Matéria inorgânica é a mesma coisa que dizer nos minerais. Só que Vicente de Paulo vai mais longe, estendendo o conceito de amor até para as formas mais elementares, né,
na área do mineral e que o antecede, é aquilo que antecede o mineral também, né? As balizas atômicas e subatômicas, conforme nós vamos ver no dizer de Emmanuel. Então, isso é muito importante, eu reporto que vocês vão à questão 888A, nos comentários de Vicente de Paulo, falando que Deus governa os mundos mediante a lei do amor. O amor é lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração, por sua vez, é a lei de amor para os minerais. Ou seja, ele quis dizer que o amor está presente em tudo, né, em cada nível da sua forma apropriada. Vicente de Paulo, nascido Vincent de Paul, sacerdote católico francês, declarado santo pelo Papa Clemente XII, em 16 de junho de 1737. Ele desencarnou em 1660, portanto, ele desencarnou aproximadamente 200 anos antes da codificação do Espiritismo. E ele foi um dos espíritos que muito ativamente colaboraram entre os luminares da terceira revelação. Evolução e princípios cosmocinéticos é o item número 5. Ao longo das eras, diz André Luiz, no tempo e no espaço, o corpo espiritual, o espírito, que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual, eles são pacientemente elaborados nas duas esferas da vida, sob a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Neste caso, André Luiz não tem o objetivo, ele próprio diz, de explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria numa arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Nós não temos como explicar a nossa própria origem, porque nós teríamos que remontar a criação do espírito, e isso digamos, uma faculdade que ainda consta, né, dos princípios da divindade. Nós estamos longe de compreender. Poderemos filosofar sobre isso, mas não teremos uma compreensão profunda. Por isso que ele diz que implicaria numa arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus se ele tentasse explicar a origem do espírito. Mas vamos salientar que a lei da evolução, ela prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros são, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e no movimento dos átomos. Então, o que ele quer dizer é que a lei divina está interpenetrada com tudo. Então, da mesma forma que a evolução prevalece para todos os seres do universo, os princípios que mantêm o equilíbrio do universo, quer dizer, os princípios cosmocinéticos, quer dizer, o movimento do universo, a lei da gravitação universal, a lei do eletromagnetismo, as forças básicas que controlam os próprios átomos, elas são, na origem, os mesmos, esses princípios, são os mesmos que regulam a vida orgânica na sua estrutura e também o próprio movimento dos átomos. Então, há uma interação das leis divinas em todos os níveis da natureza. É isso que ele quer dizer. Recordando Vicente de Paulo, a atração é a lei de amor para os minerais ou a matéria inorgânica. Agora, Emmanuel nos diz em roteiro, no capítulo 5º, uma frase muito interessante que vem fazer um paralelismo com tudo isso que está sendo falado agora. Por trás das linhas de força do mundo subatômico permanece o pensamento, que tudo cria, renova e destrói para refazer. Então, o pensamento, como lei universal, como força divina, ele está por trás do mundo subatômico. Quer dizer, ele vai muito além nas fronteiras, até mesmo do microcosmos, quer dizer, que foge da nossa compreensão. Porque atrás das linhas do mundo subatômico a gente não conhece. A nossa física moderna vai até algumas partículas subatômicas e para aí. Mas Emmanuel vai mais longe, dizendo que o pensamento, quer dizer, a matéria mental, né, que vai além das linhas da força do mundo subatômico,
O pensamento é responsável por criação, renovação, destruição e reconstrução. E ele fala também da chamada cadeia de vidas na grande vida. É uma frase muito interessante para dar força a tudo isso que estamos expondo. O corpo espiritual é a soma de experiências infinitamente repetidas. Nele, nós situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se. Olha só que interessante isso. Que se vale das vidas menores. Ora, então, o corpo espiritual, nós sabemos, ele é constituído de células, de aparelhos, sistemas, como se fosse o nosso corpo físico. Quando ele se conecta com o corpo físico em formação, o corpo físico vai refletir a estrutura organizada dele. Então, nós encarnados temos trilhões de células a nosso serviço. O corpo perispiritual não é diferente, que ele tem unidades celulares também e outras, e até partículas atômicas, subatômicas, em outra dimensão vibratória. Então, essas células que servem ao corpo espiritual e as nossas células físicas que servem ao nosso corpo físico, elas são intituladas de vidas menores para auxiliar o crescimento da individualidade espiritual. Então, nós nos valemos das vidas menores. Por quê? É como se tivéssemos trilhões de princípios inteligentes mais rudimentares a nosso serviço, todos eles evoluindo. Isso é uma tese muito interessante. Nele situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se. Vidas menores que lhe prestam serviço, quer dizer, prestam serviço ao espírito, e do espírito, recolhem preciosa cooperação para crescerem a seu turno. Então, há uma interação, como não falou que o indivíduo presta serviço à comunidade ao indivíduo, é uma coisa paralela isso aí. Nós temos as vidas menores a nosso serviço, mas elas nos ajudam, mas elas também recebem uma colaboração nossa para que elas possam, a seu turno, desenvolverem também. Então, sobre isso, né, nós vemos no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 1, dizendo que o perispírito faz parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Então, o espírito, através do perispírito, é que se utiliza de todas essas vidas menores para a promoção do progresso, num sentido de interação. E aí, com Pensamento e Vida, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né, na página 21 da 8ª edição, nós encontramos essa afirmativa, que tem a ver com o que está sendo falado. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Quer dizer, desde a glória do Criador, as mais simples colocações do mundo submicroscópico, né, do mundo do infinitamente pequeno, as balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. A grande vida é o Criador. E a cadeia de vidas, por ele criadas, desde as mais elementares em processo evolutivo, elas estão se entrosando com a divindade. Isso é uma frase de uma poesia muito grande, uma beleza muito grande. Assim chegamos ao item 6º, que fala sobre a gênese dos órgãos psicossomáticos, dizendo que todos os órgãos do corpo espiritual, né, e também do corpo físico, eles foram lentamente construídos, atendendo à necessidade do campo mental em suas interações no meio ambiente terrestre. Ele está como que recordando alguma coisa que já foi falada, colocando de uma forma um pouco diferente. Todos esses órgãos evoluíram em função da necessidade do campo mental. A evolução dos órgãos sensoriais ocorreu de uma forma muito interessante, e aqui vale a pena a gente citar alguns aspectos, na forma de nós relacionarmos com o ambiente, recolhermos impressões do ambiente através dos órgãos sensoriais. Inclusive órgãos reprodutivos também estiveram associados nesta gênese. O tato, a visão, o olfato, o gosto e as primeiras sensações sexuais vieram de seres muito elementares até chegar à atualidade.
assim é que, falando do tato, o tato nasceu, no princípio inteligente, nas células e seus movimentos ameboides. A exemplo da ameba, que é atraída pelos movimentos de substâncias químicas da presa. Essa presa libera substâncias químicas no ambiente e ela então percebe essas substâncias e ela se desloca em direção à presa para aprisioná-la e alimentar-se dela. Então, esses movimentos ameboides fazem com que ela se desloque. E é como se fosse uma percepção muito primitiva de um tato no meio ambiente. Essa resposta da ameba. A ameba, ela emite o que nós chamamos de pseudópodos, que são esses prolongamentos que nós vemos aqui. E eles estão em constante modificação. Ela emite, depois ele volta para o interior, como se toda aquela membrana tivesse uma elasticidade, uma flexibilidade muito grande. Então, ela emitindo esses prolongamentos, ela vai se movimentando em direção à sua presa. E, de certa forma, ela vai como que englobar, né, esta presa, que pode ser um ser microscópico, ou mesmo já um nutriente qualquer, que não seja propriamente um ser vivo, mas ela vai envolvê-lo com seus pseudópodos e vai julgá-lo para dentro de si mesmo. Então, ela é atraída pelas substâncias químicas que estão difundidas no ambiente. E, através desses prolongamentos, né, ele cerca a sua presa e ela é colocada para dentro. Ela é incluída no citoplasma por um mecanismo de fagocitose. Ela passa a constituir um vacúolo digestivo dentro da célula que vai trabalhar na digestão daquele alimento. Então, isso é um tato na fase inicial de evolução, descrevendo o processo de nutrição da ameba. Já na visão, olha só que interessante. A visão teria começado pela sensibilidade de protozoários flagelados mononucleares, quer dizer, seres que só têm um núcleo, né? E que são seres microscópicos e que estão expostos à luz solar, como é o caso da euglena. A euglena é um tipo de protozoário, ou seja, é um ser unicelular, né? Ali nós temos uma figura da euglena, e esse protozoário, ele é portador como se fosse de um olho rudimentar, capaz de perceber variações de intensidade de luz. Então nós temos aqui esse olho rudimentar dele, e percebendo variações de intensidade de luz, a euglena se desloca no ambiente. Nós temos aqui colônias desses animais microscópicos com seu flagelo, com a sua caudazinha, em deslocamentos. Mas eles são sensíveis à luz e têm um órgão que é como se fosse muito rudimentar em ser unicelular, e um órgão muito rudimentar de visão, que ele sente as variações da intensidade da luz. Outra coisa interessante é a respeito do olfato, que se iniciou nos animais aquáticos, os animais bem simples, né? Que através de determinados estímulos no seu meio ambiente, eles se dirigem em direção ao alimento, quando ele percebe pelo olfato que a sua presa está próxima dele. Isso acontece com os moluscos, com as medusas, na sua forma de nutrição via olfatória. E a gustação, o gosto, tem muita relação, por exemplo, com as plantas e os pelos viscosos das plantas que segregam sucos digestivos. As plantas carnívoras, por exemplo, elas têm determinados sucos digestivos especiais, de tal maneira que quando elas aprisionam um inseto, como está aqui, ou mesmo um pequeno animal, um pequeno lagarto ali, ele fica num ambiente viscoso, como se fosse uma cola, e ele acaba caindo dentro da planta, daquela flor, e ele é digerido pelos sucos naturais da planta que está em desenvolvimento dos processos de gustação. Então, vocês vejam pelo desenho, uma planta à esquerda, ela aprisiona o inseto como se ela abrisse como uma concha e depois fechasse em torno do inseto, não deixando ele sair mais. E a planta da direita mostra recurso de prender um pequeno animal que não consegue mais sair dali por causa da cola especial que ela desenvolve ali. E, finalmente, ele fala de sensações sexuais muito primárias nas algas marinhas, porque elas já têm células masculinas e femininas e têm na superfície como se fosse um esboço de epiderme sensível. Isso é um primeiro passo para o desenvolvimento das chamadas simpatias genésicas entre as criaturas, como é o caso das algas verdes que estão aqui mostradas.
Falando do trabalho da inteligência, para terminar no item 7º, André Luiz diz que examinando o automatismo pela repetição multimilenar de ações, reações e arquivo, nós vemos então o progressivo desenvolvimento da inteligência em todas as ações espontâneas do espírito em seu corpo espiritual. Reconhecemos assim então que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que, por força da lei divina, deve merecer, por seu trabalho, quer dizer, seu esforço próprio, a auréola da imortalidade em pleno céu. Então, André Luiz está terminando os seus comentários, falando da evolução do espírito, que ao atingir a condição humana, por muito trabalho e esforço próprio, múltiplos processos reencarnatórios, ele adquire um progresso espiritual de tal nível que ele ganha a auréola da imortalidade em pleno céu. Imortais todos nós já somos, desde a nossa criação, mas acontece que essa imortalidade que se refere é em nível de progresso espiritual extremamente elevado, porque esse em pleno céu figura os planos elevados da espiritualidade. Para citar um exemplo dessa situação, né, nós gostaríamos de relembrar o espírito Asclépios a respeito dessa auréola de imortalidade, que é um grande mensageiro de planos muito elevados que, de tempos em tempos, visita colônias espirituais próximas da Terra. E para que ele lá possa se manifestar, ele tem que passar por um processo de verdadeira materialização, porque o corpo espiritual dele, ele já praticamente não precisa mais de corpo espiritual, ele está fora, né, das noções de forma. Então ele tem que se condensar em nosso lar, num determinado templo apropriado, né? Eles chamam de um templo na casa das bênçãos, das orações que eles fazem. Então os espíritos que estão ali presentes em nosso lar, que é uma colônia que está em condição muito melhor que a Terra, eles têm que mentalizar um ambiente adequado, através de orações, para que esse mensageiro se manifeste, para que ele possa se materializar dentro de um determinado ambiente próprio para ele, e esse grande mensageiro orienta obreiros do bem em nosso lar. Muitos que estavam reunidos nessa casa das bênçãos, eles estavam se preparando para visitar planos inferiores da espiritualidade em tarefa sacrificial de ajudar muitos espíritos sofredores que lá estão, de recolher aqueles sofredores. Então eles vão a esse templo para pedir orientações antes de irem aos planos inferiores em missão de auxílio. Então esse mensageiro se manifestou e dá a essas pessoas que fazem parte dos grupos, né, de atendimento, de socorro nos planos inferiores, dá muitas orientações para que eles possam desenvolver sua tarefa. Então André Luiz ficou muito entusiasmado e ficou assim, achou assim, uma coisa assim interessantíssima que a entidade materializasse lá para poder falar com eles, né, ficou assim extasiado e pergunta, né, sobre o Asclépios. Né, será que esse espírito, André Luiz pergunta, né, para o instrutor Jerônimo, ele seria, né, o mais alto grau de evolução que a gente possa conhecer? E de fato ainda não é isso, mas o instrutor explica que pertence a Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Então é um espírito ainda ligado à Terra, porém faz parte da falange do Cristo e trabalha nos planos mais elevados do planeta. Mas ele também diz assim, que ele vive muito acima das nossas noções de forma, em condições que são ainda inapreciáveis para a nossa atual conceituação de vida. E lembrar que acima dele tem toda uma cadeia hierárquica superior, porque como ele diz, né, se Asclépios ainda é um espírito ligado à Terra, porém muito elevado, ele deve aspirar a participar das comunidades que dirigem o sistema solar. Né? Por sua vez, espíritos que estão nas comunidades que dirigem o sistema solar aspiram a constituir as grandes comunidades que dirigem um grupo galáctico de estrelas próximas nossas, que nós estamos ligados à constelação de Hércules, como ele diz lá.
Mas acontece que essas comunidades que dirigem essas áreas galácticas da nossa vizinhança aspiram, por sua vez, a fazer parte das comunidades que dirigem toda a galáxia. E assim sucessivamente, né? sem fim. Mas de tal forma que a areola da imortalidade serve como exemplo para nós, na nossa condição humana, recordar que um espírito desse, nós temos que caminhar muito para chegar na condição dele, ele vive acima das noções de forma e está pertencendo às comunidades redimidas do plano dos imortais em regiões mais elevadas da Terra. Nosso lar, como qualquer outra colônia espiritual, vez por outra, é visitado por mensageiros, espíritos de grande elevação, né? E que passam informações muito preciosas para todos aqueles que trabalham e para aqueles que dirigem essas colônias espirituais, visando o progresso coletivo. Então, eram essas as informações que nós tínhamos que trazer na aula de hoje. Agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.